Hoje nós vamos corrigir uma questão da banca ESAF, ano de 2008. Veja o comando. Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta. Então, nós vamos marcar a opção incorreta em relação a alguns assuntos relacionados ao texto. Vamos ler o texto. As grandes empresas estatais chinesas estão em plena temporada de compras no mercado internacional. O acúmulo de quase 1,5 trilhão de dólares em reservas na China não apenas mudou o jogo do financeiro internacional com mudanças de paradigma, dinheiro chinês financiando o déficit americano, como tem potencial para alcançar o mapa das fusões e aquisições mundiais e também a configuração de forças em vastos setores da economia. O foco da mais recente investida dos chineses é emblemático. Que foco é esse? A mineração. A rápida, coordenada, cautelosa e surpreendente compra de 9% do capital da anglo-australiana Rio Tinto, a terceira maior mineradora do mundo, mostra uma mudança de qualidade no planejamento da investida no exterior das estatais chinesas. Até há pouco tempo atrás, havia sérias dúvidas sobre a capacidade de arregimentação dessas empresas pelo governo chinês. A imagem predominante era a de que elas realizavam incursões esporádicas e oportunistas em vários mercados, sem objetivos comuns. A compra de parte do capital acionário da Rio Tinto, entretanto, passa a mostrar um alinhamento entre os interesses do Estado e os das estatais enquanto empresas, para assegurar o suprimento de commodities que sustente a rápida expansão econômica. Elas entraram em uma disputa de mercado para evitar que eventual monopolização de alguns setores, como os da commodities metálicas, traga uma indesejável elevação de preços. Este texto é do Valor Econômico, 8/2/2008. Veja o que diz a alternativa A. Os travessões das linhas 6 e 7 podem, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, do período, ser substituídos por parênteses, ou seja, essa substituição não vai ferir a correção gramatical do período. Então, vamos ver se esses travessões podem ser substituídos por parênteses. Vamos lá na linha 6 e na linha 7. Veja o que diz. Vamos começar a ler deste período aqui. O acúmulo de quase 1,5 trilhão em reservas na China não apenas mudou o jogo do financeiro internacional, com mudanças de paradigma. Veja, dinheiro chinês financiando o déficit americano, como tem potencial para alterar o mapa das fusões e aquisições mundiais e também a configuração de forças em vários setores da economia. Então, nós temos esses travessões aqui. Primeiro travessão, segundo travessão. Veja que a ideia que está entre esses travessões é uma ideia explicativa. Veja, com mudanças de paradigma. Ele vai explicar que tipo de paradigma é esse. Dinheiro chinês financiando o déficit americano. Então, aqui nós temos uma ideia explicativa. Vamos colocar aqui. Valor explicativo. No valor explicativo, ou com a ideia explicativa, os travessões podem ser substituídos por parênteses, como a banca sugere, parênteses. Além de parênteses, ele também pode ser substituído por vírgulas. Então, aqui estaria de igual forma correta se colocássemos vírgulas. É claro, 2 vírgulas para substituir, lógico, os dois travessões, ou se nós colocássemos também os parênteses. Vamos colocar aqui antes de dinheiro e depois de americano. Então, estaria de igual forma correta colocarmos neste segmento de valor explicativo os parênteses, as vírgulas ou os
travessões. E a banca fala justamente isso. Veja, os travessões das linhas 6 e 7 podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período, ser substituídos por parênteses. A alternativa aqui está correta. Então, nós estamos buscando a incorreta, não é a letra A. Veja a letra B. O termo, entretanto, na linha 24, pode, sem prejuízo para a informação original do período, ou seja, o valor semântico do período, ser substituído por qualquer um dos seguintes. Porém, contudo, todavia, conquanto e porquanto. Vamos lá na linha 24 analisar isso que a banca disse. Veja, a compra de parte do capital acionário da Rio Tinto, vírgula, entretanto, vírgula, passa a mostrar um alinhamento entre os interesses do Estado e das estatais enquanto empresas. Ora, perceba que o conectivo entretanto, ou seja, a conjunção coordenativa entretanto, impõe ao período o valor semântico de oposição. É uma ideia adversativa, ou seja, de oposição, que impõe o período, ou seja, que está no período. E o entretanto aqui, só uma informação, está deslocado, por isso que ele está e deve ficar entre vírgulas. Ele está deslocado do seu lugar original, que é no início da oração. Então, a ideia aqui é de oposição. Quais são os outros conectivos que impõem o valor de oposição ou adversidade? Pode ser o conector porém, como a banca afirmou. Pode ser o conector contudo, como a banca também afirmou. Pode ser o conector todavia. Pode ser o conector não obstante. O valor semântico aqui é de oposição. Contudo, não pode ser o valor semântico de concessão, que é expresso pelo conector conquanto. Então, veja que aqui conquanto dá a ideia de embora. E o valor aqui é um valor concessivo. Então, nós não podemos trocar o valor de oposição pelo valor concessivo. Haveria prejuízo para a informação original do período. E o conector porquanto? Porquanto informa a ideia de causa. Você poderia trocar pela locução conjuntiva, já que, ideia causal. Então, conquanto, ideia concessiva, porquanto, ideia causal. Nós não podemos trocar o entretanto por todas essas conjunções, porque haveria prejuízo em relação à informação original do período. Só poderíamos trocar, vamos marcar aqui, pelo porém, pelo contudo e pelo todavia, de forma que essa opção está errada, ou seja, está incorreta. Achamos, portanto, a nossa resposta, letra B. Veja a letra C. O segmento, a terceira maior mineradora do mundo, na linha 14 e 15, está entre vírgulas porque é um aposto. Vamos lá, vamos analisar isto no texto. Veja, a rápida, coordenada, cautelosa e surpreendente compra de 9% do capital da anglo-australiana Rio Tinto, vírgula, a terceira maior mineradora do mundo, vírgula, mostra uma mudança de qualidade no planejamento. Então, perceba que aqui, esse segmento, a terceira maior mineradora do mundo, acaba explicando quem é essa anglo-australiana Rio Tinto, ou seja, ela é a terceira maior mineradora do mundo. O valor aqui é explicativo, portanto, esse segmento atua no texto como aposto, o segmento entre vírgulas, é claro, aposto explicativo. Vamos anotar aqui. Funciona como um aposto explicativo, ou seja, ele explica, ele amplia o sentido de um termo núcleo. Que termo núcleo é esse? Rio Tinto. Então, a questão aqui está correta. Vamos marcar. Letra C está correta, porque a terceira maior mineradora do mundo está entre vírgulas, porque é um aposto. Se quiser complementar, você coloque aí aposto explicativo. Aqui está correto. Veja a letra D.
A expressão incursões esporádicas está sendo empregada com o sentido de entradas eventuais, penetrações casuais. É uma questão básica de sinônimos, de emprego correto das palavras, o sentido das palavras no texto. Vamos analisar isto e comprovar que realmente o valor é de entradas eventuais, penetrações casuais. Veja, a imagem predominante entre a de que elas realizavam incursões esporádicas. Esporádicas significa algo eventual, algo casual. E incursões, entradas, penetrações. A letra D também está correta. Veja a letra E. O emprego de vírgulas após rápida, coordenada tem a mesma justificativa gramatical. Está lá na linha 12. Vamos analisar. A rápida, coordenada, cautelosa e surpreendente compra de 9% do capital. Ora, temos aqui alguns adjetivos: rápida, coordenada, cautelosa, surpreendente. Esses adjetivos se referem a um termo núcleo, se referem a um substantivo. Que substantivo é esse? Substantivo compra. Então, veja que é a rápida compra, a coordenada compra, a cautelosa compra, a surpreendente compra. A função sintática desses adjetivos é a de adjunto adnominal. Então, vamos anotar aqui. Esses adjetivos funcionam como adjuntos adnominais. O adjunto adnominal é aquela função sintática que se refere a um substantivo, a um termo núcleo. Então, aqui funciona como adjunto adnominal. E a banca diz o seguinte: o emprego das vírgulas após rápida e coordenada tem a mesma justificativa gramatical. Sim, que justificativa é essa? São elementos, ou seja, as vírgulas separam ali elementos da mesma função sintática. Que função sintática é essa? Função sintática de adjunto adnominal. Comprovamos que a resposta dessa questão é a letra B. Até o próximo vídeo.